Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho para hoje, 2 de dezembro, é Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta Jesus como um mestre. Ele sobe a montanha e se senta para ensinar. Era assim que os antigos mestres ensinavam, sentados. No princípio da igreja também, a pregação não era de pé. Por uma questão dinâmica e tudo mais, agora se faz desta maneira. Mas no início da igreja se fazia assim como os antigos mestres faziam, não é? Em certas ocasiões, ainda há quem faça a pregação sentado, não é? Mas por uma questão didática, dinâmica, se faz de pé. Jesus sentou-se para ensinar. Veio até eles uma numerosa multidão de gente doente, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Interessante que esta turma aqui descrita no Evangelho são justamente aqueles que são convidados para o banquete quando os convidados de honra não aceitaram o banquete. E o banquete foi redirecionado e a sala ficou cheia destas pessoas, doentes, coxos, mudos, cegos, aleijados. E Jesus, diz o texto, os curou. E esta cura provocou grande admiração, porque os mudos estavam falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando. Inclusive, quando João Batista manda perguntar a Jesus, logo que ele começa o ministério, João na prisão, João manda perguntar se ele de fato é o Messias. E ele diz: Diga a João que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam. Quer dizer, estes são os sinais do reino dos céus, são os sinais do tempo da chegada do Messias. E glorificavam Deus de Israel. Bom, e o texto diz que Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora. E Jesus pergunta aos discípulos qual é a solução que eles acham que deve ser encontrada para aquela situação. Os discípulos então pensam: olha, nós não temos pães para saciar tanta gente, porque eles imaginam que a solução é a solução do mundo, que parte do dinheiro, da compra, que parte destas coisas, do poder. E Jesus diz: não, mas não se trata disso. Quantos pães vocês têm? Quer dizer, como vocês imaginam que vocês podem dar de comer a esta multidão? Vocês mesmos. Quer dizer, depois Jesus falará que ele, em João capítulo 6, ele dirá que ele é o alimento, não é? Ele dirá que ele tem um pão que é capaz de matar a fome do ser humano, e ele mesmo diz: a minha carne, que é este pão. E depois os discípulos são convidados a alimentar o mundo com as suas palavras, com a sua fé, dando de si mesmo como
alimento para o mundo. Pois bem, e eles dizem, temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. É muito interessante porque naquela época os escravos comiam de pé e os homens livres comiam sentados. Quando alguém sentava, significava dizer que um outro devia vir servi-lo. Se eles sentaram, se a multidão sentou, Jesus aqui já está dando um ensinamento para os discípulos. Quem são os servos? Somos nós, somos os discípulos. Sou eu também, né? Então Jesus vai com eles para servir a multidão que se senta. E um outro ensinamento que está aqui é que no grupo daqueles que seguem a Jesus, no meio dos discípulos, não há lugar para a escravidão. Jesus liberta o homem, veio para libertar o homem, tornar o homem livre, né? Livre dos seus pecados, das suas loucuras, livre das suas inclinações maldosas. Jesus veio para libertar o homem, para torná-lo verdadeiramente livre. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Pois bem, esses homens livres, sentados, recebem o alimento. O cardeal Vantuan escreveu um texto muito interessante sobre essa multiplicação dos pães, não é? Alguns poucos pães, não é? E alguns peixinhos. E naquele texto o cardeal Vantuan diz algo muito interessante, que esses pães e esses peixinhos que os discípulos oferecem são a inteligência, são os dons, são os bons sentimentos, são os carismas que cada um tem e que a gente coloca à disposição de Cristo. E a partir disso acontece um grande milagre. Colocamos o nosso pouco à disposição e do nosso pouco Jesus consegue dar de comer a muita gente. Quer dizer, a sua palavra, a sua participação na comunidade, o seu gesto de tocar o violão na missa do domingo, como pode ajudar a alimentar muita gente, né? Então são coisas, são gestos pequenos e que cada um pode fazer para fazer a comunidade crescer. É claro, tudo isso eu estou falando no sentido alegórico, espiritual, coisa que os monges e os padres do deserto e os padres da igreja da antiga patrística faziam, mas há o sentido também literal do texto, a multiplicação dos pães de fato, não é? Mas estamos estendendo para o sentido alegórico, espiritual, o sentido que possa tocar todas as dimensões da vida, não é? Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, pegou os pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos para a multidão. E o texto se conclui dizendo que todos comeram e ficaram satisfeitos. Satisfeitos com aquele pão que foi entregue para todos. Não houve mais fome entre eles. Muito belo texto. E eles encheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. Quer dizer, houve pão ainda à vontade. 7 na Bíblia é um número simbólico que significa plenitude, né? Que significa que havia pão à vontade. Sobraram muitos pães e toda a comunidade ficou satisfeita, saciou a sua fome, né? Toda a comunidade pôde encher de fato. Mas há uma outra questão que podemos refletir desse evangelho, que Jesus vem ao ser humano não somente para matar a fome de pão, porque depois muitos virão, por causa desse milagre dos pães, muitos virão de novo, né? querendo pão material. E Jesus diz, olha, não é bem assim, vocês não entenderam bem. Antigos padres da igreja traduziram aquela parte do Pai Nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje, de um modo bem diferente daquilo que nós temos hoje nas nossas traduções da Bíblia. Porque o pão que Jesus veio dar não é só o pão para o corpo, não é? Quando os discípulos certa vez perguntam se Jesus comeu e se ele se alimentou, ele diz, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E depois, na tentação, no deserto, ele dirá para o demônio, nem só de pão vive o homem, para dizer que há muitos alimentos, não é? Precisamos alimentar o coração e o afeto, precisamos alimentar a mente com bons pensamentos, boas leituras,
Precisamos alimentar a vida espiritual com oração, com todas essas coisas, com uma vida piedosa, leituras espirituais, leitura dos bispos, vida dos santos. Quer dizer, não é só do pão material que o homem vive. E possamos hoje refletir sobre todas essas coisas, um texto belíssimo, é muito complexo, refletido rapidamente, em 10 minutos, e possamos guardar no coração essas grandes lições do texto de hoje. Jesus é aquele que vem ao encontro do homem para curar aquele que está coxo, que não consegue andar, ou aleijado, dar vista ao cego, dar a possibilidade ao mudo de falar de novo, recuperar aqueles que estão doentes. Ele vem ao encontro do homem como mestre para pregar, para ensinar a verdade sobre Deus, sobre o homem, e vem ao homem para alimentar o homem com o pão da vida, que é Ele mesmo. Nos preparando para chegar à manjedoura, ao manjatóio, quer dizer, o lugar onde o pão verdadeiro será oferecido, no Natal. Vamos desde já refletindo sobre o Cristo que oferece o pão, mas depois Ele dirá: eu mesmo sou o pão da vida. Tenhamos todos um ótimo dia, paz e bem.